Começamos o quadro Liberdade de Opinião desta sexta-feira. Vamos direto viajar até o Rio de Janeiro, conversar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, bom dia. Tudo bem, Roberto? Apreciando a entrevista aí, sensacional, hein? Bom dia, senhoras e senhores, à disposição. O clima está quente lá em Brasília. A gente, claro, vai acompanhar a CPI da pandemia hoje. Sidney vai ouvir, a partir das 2 horas da tarde, os depoimentos de Luiz Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e do seu irmão, o deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, que denunciou supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. O deputado Luiz Miranda afirmou à CNN que levou pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro provas contundentes de irregularidades nessas negociações para a compra da vacina Covaxin. Miranda disse que os documentos que serão entregues à CPI comprovam essas irregularidades. Vamos ver. E colocar em xeque qualquer um que tentem rebater, porque são documentos oficiais e certamente se tem algo errado, algo que deve ser investigado, quem apoia é tão errado como quem está fazendo. Sidney, qual que é a sua expectativa para esse depoimento dos irmãos Miranda hoje na CPI da pandemia? Cobertura completa aqui da CNN Brasil. Expectativa número 1 é essa, foi direto ao ponto, que ele mostre documentos, que ele mostre mensagens que enviou, que ele comprove o que está dizendo, né, além da palavra dele, do irmão, que isso seja realmente o ponto central. Quando eu disse agora há pouco que a entrevista era sensacional, porque eu gosto muito de assistir o senador Marcos Rogério, ele é do ramo, viu, radialista, por isso tem a voz impostada, fala bem, né, ele explica direitinho, mas isso me lembra muito da década de 80, que eu assistia bastante televisão e tinha a ginástica na televisão, né, fez uma ginástica danada, o senador ali, né? E não dá para acompanhar, né? Então só um profissional mesmo para dar aquela versão. Por quê? Vamos pegar aí a base do que disse o senador, que é a versão do governo, que vai se contrapor a esta versão dos Miranda, hoje à tarde, os dois, né? O deputado e o irmão. Teve uma reunião na quinta-feira, o colega Caio Junqueira, sempre muito bem informado, trouxe a informação em que o general Pazuello, Onyx Lorenzoni e outros palacianos estavam lá para discutir e alinhar, né, o discurso oficial. Foi dito o seguinte, que o presidente da República recebeu a documentação, olhou, achou estranha e teria pedido para o seu ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, para verificar aquilo que o deputado Miranda e o irmão levaram até ele, né, que está aí o escândalo Covaxin. E aí Pazuello disse não ter instaurado nenhum procedimento formal para apurar as denúncias, mas que fez uma apuração informal. Conversou com os envolvidos e concluiu não ter havido irregularidades. Essa foi a versão oficial, né, que o presidente tomou essa providência. O curioso é que o presidente não disse em momento algum aos Miranda que havia feito isso, porque o deputado ligou no dia seguinte, mandava mensagem, tentava contato, e isso ele deve mostrar hoje na CPI, né, e não recebeu informação alguma de providências do presidente. Claro que se pode dizer que o presidente poderia ter movimentado a Polícia Federal, poderia, né, porque estamos falando de algo aí grandioso, da ordem de 1,6 bilhão. Né? Estamos falando, naquele momento, se o Miranda servidor assinasse o contrato, liberação equivalente a 222 milhões de reais. E a toque de caixa, e rapidinho, né? Numa velocidade muito maior do que os outros entendimentos com os outros laboratórios. Houve uma deferência, né? Havia um entusiasmo do governo em relação à Covaxin para fechar esse contrato. Nota fiscal para Singapura, vem o medicamento de lá, com prazo de validade muito próximo, libera-se logo o dinheiro e manda ver. Só que o rapaz não assinou. Como o rapaz não assina e manda para o presidente olha aquilo, acha estranho, na versão oficial, manda para Pazuello, é alguma coisa como aquele ditado antigo, né? Quem pariu Mateus com embale. O presidente olhou, deu aquela embaladinha, não, isso aí realmente é estranho, vou verificar. E botou o filho no colo do general Pazuello. E o general Pazuello disse que não viu irregularidade alguma. Vamos ver como é que os governistas agora vão explicar na CPI, né? Se houve ou não houve irregularidades, porque os Miranda estão dispostos a dizer que houve irregularidade sim. Agora, a gente acompanhou, Sidney, a entrevista com o senador. Na sua opinião, como é que será a pressão exercida pelos senadores governistas e de oposição? Penso o seguinte, Roberta, senador Marcos Rogério, craque da comunicação, né, que vimos aí, né, que fez essa ginástica de manhã, né, tentando de alguma maneira se esquivar das perguntas muito bem feitas pelos nossos colegas, ele não, porque ele é do DEM. Mas outros senadores governistas vão, na minha opinião, tentar de alguma maneira dizer o seguinte, olha, já vamos falar já desse contrato com a Covaxin, mas antes de tudo, o senhor teve irregularidades aí, envolvimento com problemas nos Estados Unidos? Teve sim, deputado Miranda? O deputado Miranda explica, porque o senhor está também aqui, também na polícia, também aqui brasileira também, tá
Não, porque o senhor, ou seja, desqualificar quem acusa. Isso vai existir. E ainda que exista, e se eu tiver certo nessa análise, não é bola de cristal, é porque eu acredito que já está se fazendo isso desde quarta-feira, né? Tentando desmoralizar o deputado. Estou dizendo que a desmoralização ou a denúncia o que está sendo feita é verdade ou não é. Só que isso tudo você coloca num escaninho, perfeitamente. Mas no outro escaninho são as provas. É essa expectativa que eu respondi na sua pergunta anterior que eu espero que os Miranda comprovem o que estão dizendo, porque isso é muito, muito sério e envolve empresas, envolve pessoas, envolve procedimentos, envolve até a política do governo. O tal do Matheus aí, né, quem pariu o Matheus Coimbali, ele, né, se olhando bem assim, pode crescer e virar um grande, mas um grande problema para o governo Bolsonaro. Agora, se de fato, como disse o senador Marcos Rogério agora há pouco, não é nada disso, é uma fake news, não tem essa importância toda, também cairá por terra. Pegando aí, né, o mote do presidente, a verdade, né, acima de tudo. Então, acho que a CPI vai prestar um grande serviço trazendo à baila a verdade, porque de fake news a gente já está por aqui. Depoimentos marcados para as 14h, portanto. O Supremo Tribunal Federal, Sidney, decidiu suspender a convocação de governadores para a CPI da pandemia. 7 dos 11 ministros do Supremo se manifestaram e até aqui a decisão é unânime. Está valendo o argumento central da relatora, a ministra Rosa Weber, de que a CPI tem poder de investigação, mas não poderia extrapolar a Constituição, que impede que deputados e senadores investiguem chefes de executivos locais. A CPI já tinha aprovado a convocação de 9 governadores, mas agora eles só podem falar na condição de convidados. Sidney, como é que você avalia essa decisão, até aqui unânime, como a gente falou, do Supremo, em relação a essa convocação dos governadores para depor na CPI da pandemia? Você sabe que decisão judicial, a gente cumpre lei, nós temos que respeitar, e se ela existe para todo mundo, não pode os governadores, tá bom, não pode também o presidente da República ir lá como depoente, né? Isso está claro também nesse despacho de Rosa Weber e a ratificação dos seus colegas do Supremo. Agora, se as assembleias legislativas podem, e se os tribunais de contas dos estados é que devem fazer essa fiscalização, que o façam. No caso do Rio de Janeiro, foi feito um trabalho intenso por parte da Assembleia Legislativa e a LERJ chegou ao desfecho, colaborou para o desfecho de impeachment do governador Wilson Witzel. Cabe aos outros estados, então, desenvolver essas investigações que a CPI não tem possibilidade. Eu gostaria e considero como cidadão muito importante que os senhores governadores explicassem, sim, cada centavo. Se eu quero que o governo federal, como cidadão, explique, os governos dos estados também. Então, Wilson Lima, Helder Barbalho, Ibanez Rocha, Mauro Carlesse, Carlos Moisés, Antônio Denário, Valdez Góes, Marcos Rocha, Wellington Dias, eles não estarão na CPI. Mas que as assembleias legislativas verifiquem cada centavo que foi investigado para o enfrentamento da pandemia, se analise licitações, que se verifique se de fato os hospitais de campanha foram bem ou mal administrados, se houve desvio de condutas, teve um amigo do governador que botou a mão ali na massa do dinheiro, ou inimigo do governador, ou o que seja, tem que se investigar. Na CPI não vai ser. É uma pena, mas a CPI também ela não assambarca tudo, né? Que as assembleias e os tribunais de contas façam seu serviço de fiscalização. Nem sempre fazem, viu? Porque tem muita amizade com o Poder Executivo. Mas é bom que façam, né? Tá na lei. Sidney, qual que é a sua visão sobre esse argumento constitucional de que governadores não podem ser investigados por deputados e senadores? Olha, numa democracia é preciso ter o respeito entre as instituições. Nem sempre, sabe, Roberta, uma decisão judicial nos agrada. Quantas vezes você e qualquer um que está nos assistindo se deparou com uma decisão judicial e diz, mas isso não concordo e tal. Sim, mas lei é lei, a interpretação da lei é feita pelos juízes. O judiciário tem essa importância. Então, os poderes, executivo, legislativo, judiciário, eles têm essa independência. Porque se você começar também a permitir uma superposição de poderes, né? Você pode estar aí perto de um caos. Você já pensou, por exemplo, você ter um governador muito bem eleito, inclusive, no seu estado, mas por acaso a bancada federal, que foi eleita pelo mesmo eleitor que votou no governador, colocou lá gente completamente opositora ao governador, com interesses eventualmente escusos ou difusos, ou interesses que sejam, e que queiram perseguir os governadores, vai tornar a vida dos governadores um inferno, convocando-os para toda e qualquer CPI numa interferência
interferência entre o poder legislativo e executivo e vice-versa muito prejudicial. Então, faz parte do equilíbrio dos poderes termos regras pré-definidas. Eu não fiz essas regras, né, mas eu obedeço, porque elas foram feitas dentro de um processo que a democracia estabelece. Quem faz leis está no Congresso Nacional, quem obedece às leis são todos os cidadãos, evidentemente, e o Poder Judiciário dá aplicabilidade às leis existentes. E quando elas são constitucionais, se faz até uma Assembleia Nacional Constituinte. Lei é lei, eu posso não gostar, né? Mas se eu achar que está muito sufocante, saio daqui e vou para outro país que tem outra lei, né? Ainda dentro da CPI, Sidney, vamos para o próximo assunto, porque o epidemiologista e pesquisador Pedro Halal e a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, disseram durante o depoimento à CPI da pandemia que centenas de milhares de mortes pela Covid-19 aqui no Brasil poderiam ter sido evitadas. Segundo os pesquisadores, não houve aplicação eficaz de medidas preventivas, como isolamento social, uso de máscara, higiene das mãos, as medidas que a gente já conhece. Vamos ver um trecho. A gente poderia, ainda no primeiro ano de vida, ainda no primeiro ano de história da pandemia entre nós, nas 52 primeiras semanas epidemiológicas, ter salvo 120 mil vidas. E não são números. A minha conta de quantas vidas em excesso foram perdidas no Brasil são a mais do que seria esperado, são 400 mil. 95.500 especificamente pela demora na compra das vacinas. Sidney, como é que você avalia o depoimento dos dois pesquisadores que a gente acompanhou ontem? Você concorda que milhares de mortes poderiam ter sido evitadas com uma política sanitária diferente aqui no Brasil? Roberto, eu aprendi muito ontem, como tenho aprendido muito com outros depoentes, né? Muito com a CPI. Eu não sou daqueles que acham que a CPI é um circo, não. Acho que tem exibições, arroubos e vaidades e tal. Tem. É uma casa política, né? E nós sabemos que isso é inevitável. Faz parte, né? Mas, de qualquer maneira, eu aprendi muito ontem porque eu achei que eles deram duas aulas importantes. Estou me referindo a Pedro Halal, que você citou aí, e Jurema Werneck. E é assustador eles chegarem a conclusões não contestadas em que um estudo até Epicovid chegou a isso, que diz que 4 de cada 5 mortes pela Covid-19 no Brasil poderiam ter sido evitadas. Sim, a forma como se encarava a chegada da doença, da vacina, quando a vacina já estava disponível, nós demoramos muito nisso. A desorganização do governamental e falta de centralidade também prejudicou muito. Então, o município fazendo uma coisa, o Estado outra e o governo federal uma terceira. E a redução da transmissão também, ela poderia ter sido evitada se houvesse testagem, foi o que eles disseram, e também se incentivar mais fortemente o uso de máscara, de distanciamento, também álcool em gel. Ontem mesmo o presidente da República incentivou uma criança de máscara, que uma poeta que o saudou num evento que ele participou na região Nordeste, a tirar máscara. Depois o presidente foi conversar com as pessoas, tirou a máscara de um pequenininho, né, numa completa invasão de privacidade, que é uma coisa bem brasileira essa, a gente toca, abraça, né, faz parte da vida brasileira esse toque na individualidade do outro. Isso em qualquer lugar, na Europa, por exemplo, isso é considerado uma invasão de privacidade. Ele tirou a máscara da criança. Quer dizer, o presidente até hoje não acredita na importância do uso de máscaras. Isso tudo se reflete numa cultura de parte da população que toma a primeira dose, não vai tomar a segunda, que usa máscara numa hora, não usa outra. Tem gente que sequer usa, acha que isso é uma balela, isso é mentira. E tem gente que acredita que não tem doença nenhuma, que isso tudo é mentira. Então é aquela velha história que eu falo repetidas vezes. Quer acreditar em Saci Pererê, mula sem cabeça, né, monstro branco do Lago Paranoá, acredita o que você quiser, mas a daí ser verdade tem uma distância muito grande. Eu achei que eles deram uma aula ontem muito boa, eu aprendi bastante e acho que os senadores aprenderam bastante também. Está tendo um crescimento de conhecimento na CPI, graças a Deus. Sidney, na sua avaliação, conforme disseram então os pesquisadores, o governo federal, por causa dessa postura em relação à pandemia, tem responsabilidade direta no aumento de casos e de mortes pela Covid aqui no Brasil? Olha, você sabe que seria, na minha opinião, e até contra a minha própria consciência, dizer, né, apontando o dedo, que é uma responsabilidade exclusiva do governo federal. Acho que tem sim. Acho que o governo federal errou muito. Foram 3 ministros com 3 equipes diferentes em breve tempo. Nós estamos há 1 ano e alguma coisa com políticas de bateção de cabeça. Agora, graças a Deus, se acredita na vacina, mas lá atrás não se comprou as vacinas em velocidade e condições devidas que outros países o fizeram e estão muito mais adiantados
estados do que nós. Teve uma briga política com o governo de São Paulo, que atrasou, prejudicou a chegada da Coronavac. Não há nenhum incentivo para a Butanvac também, nesse momento, chegar. As informações do Poder Central quanto a isso, dando sinais de que a vacina talvez não fosse imunizante. As fake news que foram distribuídas o tempo todo. Então, eu não responsabilizaria, acusaria exclusivamente o governo federal e não o faria em relação ao próprio presidente também, exclusivamente. Mas, sim, eles têm responsabilidade também e outros setores da mesma forma. Até médicos, lamentavelmente, infelizmente, acabaram aderindo a certas aceitação a certas medicações que já se sabia anteriormente inadequadas, especificamente de maneira preventiva para uso, claro, no andamento de cada paciente, o médico decide e espero que acertem, né, evidentemente. Mas nós tivemos de tudo, corresponsabilidades de toda a ordem. Nós acordamos muito tarde e eu só temo que não tenhamos acordado inteiramente, estejamos ainda sonâmbulos, porque já estamos com 510 mil brasileiros que morreram nessa pandemia. Qual será o teto? Nós não sabemos. Quantos brasileiros mais precisarão morrer para atestarmos que estamos no caminho errado? Sidney, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro é suspeito em todos os processos que envolvem o ex-presidente Lula. Então, 3 ações voltam para a primeira instância. Os processos do sítio de Atibaia e sobre o Instituto Lula voltam, portanto, à estaca zero. Como é que você avalia, Sidney, essa decisão de Gilmar Mendes? Você sabe que essa suspeição, ela tem um elemento político muito forte. É uma decisão jurídica, evidentemente, mas tem um elemento político muito forte. Porque dá uma bandeira para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo candidato, e provavelmente o será no ano que vem, não é? Dizer justamente que ele foi perseguido, que ele foi acusado injustamente, que foi feita justiça através do Supremo Tribunal Federal, na medida em que se verificou que o juiz Sérgio Moro fez uma série de inadequações. A principal não é ele ter conversado com partes, nada disso, porque os juízes realmente têm esse convívio, eles conversam mesmo, não há problema nenhum. É ter orientado a outra parte, é ter conduzido o time do processo para prejudicar, aqui no caso, o paciente, como eles falam, né? Prejudicar aquele que estava sendo investigado, ainda não condenado, Luiz Inácio Lula da Silva. Na medida em que Lula ganha essa bandeira, ele fortalece-se politicamente. Não é que ele não vai ser chamado de ladrão, corrupto, foi preso, ex-presidiário, tudo isso na campanha vai ser colocado. Só que ele vai mostrar, naturalmente com dados objetivos, que chegou-se ao Supremo Tribunal Federal e se verificou, através da análise de muitos juízes, né, não foi um só, que havia realmente essa suspeição, essa forma indevida do ex-ministro Sérgio Moro. O curioso é que Moro era querido pelos bolsonaristas, deixou o governo Bolsonaro, foi enxotado, chutado, isolado pelos bolsonaristas, não tem a direita toda a favor dele, vive nos Estados Unidos lá à distância, porque aqui a situação dele é muito complicada, fala-se até, eu não gosto dessa expressão, mas que ele seria um pária ou algo assim, ou seja, uma pessoa não querida, não vista. Então houve uma inversão total de herói brasileiro. Hoje ele é uma pessoa que provavelmente nem postulará a presidência da República, porque a tendência é ter rejeição à direita e à esquerda. E Lula ganha uma bandeira na sucessão presidencial. Agora, dependerá do eleitor interpretar essa decisão do ministro Gilmar e dos outros integrantes do Supremo no curso dos próximos meses. Isso tudo traz um elemento novo. O Lula vai fortalecido, vamos dizer assim, em relação à sua biografia para a disputa eleitoral. Pois é, ia te perguntar em relação a isso, Sidney. Na sua visão, quais são os impactos políticos dessa decisão? Lula agora está definitivamente garantido do ponto de vista jurídico, claro, na disputa presidencial que a gente vai ter no ano que vem? Não, 100% não, Roberta, porque existem ainda processos que, indo para a primeira instância, vão ser analisados. Vai se demorar, evidentemente, porque alguns vão ter que ser objeto de levantamento de provas. Então, ele não está completamente liberado. É como se você tivesse uma carteira de habilitação, né? Uma carta de habilitação, como vocês falam aí, em São Paulo, né? E que antes você não podia dirigir, e agora você pode dirigir, mas ainda com alguma ressalva, mas você pode dirigir. Então, não é 100% ainda, mas é um grande avanço para as pretensões do petista. E isso vai ser objeto da campanha também. Esse caso Covaxin, que hoje os Miranda, né, os irmãos vão prestar depoimento, ele também é importante, porque se
Se verificar que havia mesmo ali interesses corruptos, desvio de dinheiro, apesar do pagamento ter sido liberado, mas o empenho foi que haveria comprovações de pressão por alguma razão mais concreta, mais objetiva, seria um grande caso de corrupção e isso tiraria um pouquinho o fortalecimento da bandeira do presidente. O presidente diz o quê? Aqui não tem corrupção, né? No meu governo não tem corrupto. Então, esses casos fazem com que, de alguma maneira, você prejudique a imagem de um e de outro na disputa. Mas mesmo assim, acima disso tudo, vai ser uma disputa profundamente acirrada, porque nós sequer sabemos ainda se virá uma terceira força com condições. Pode ser que nos próximos meses o eleitor diga, não quero só 2 disputantes, não quero só ter que dizer se eu vou votar no Bolsonaro, no Lula ou nulo. Eu quero ter uma terceira, uma quarta força. Pode acontecer. O eleitor é soberano. Eleição é surpresa também. Eleição é emoção. Nem sempre dá para você cravar. Porque se desse, as pesquisas acertavam tudo, não é verdade? Quantas vezes a pesquisa disse uma coisa e deu outra? Quem decide é o eleitor. Agora, sem dúvida, é um fortalecimento para Lula nessa disputa e os seus adversários não gostariam que isso acontecesse. Eles gostariam que Lula fosse, na verdade, impedido de disputar ou que o juiz Moro fosse enaltecido como isento e não como suspeito, porque ele, de fato, aconselhou a outra parte de maneira que se sabe sobejamente comprovada. Sidney, obrigada. Será com certeza uma sexta-feira bem animada. Um bom fim de semana para você. A gente volta a conversar na segunda-feira. Para nós todos. Até segunda. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.